Boa noite, sejam muito bem-vindos aqui às lives comigo, Ana Antunes Coach. Hoje o tema é o ciclo da autossabotagem. Como sair desse ciclo de uma vez por todas? Não sei quem aí desse lado se anda a auto-boicotar, a auto-sabotar. É preciso entender como é que funciona esse ciclo e como é que vamos sair, então, dessa rotina, desse padrão automático, desse ciclo que parece que nunca mais termina. Bem-vinda, Cristina! Enquanto está a dar aqui a nossa música de bem-vinda, o pessoal vai entrando, vai convidando aí também o teu pessoal para eles estarem aqui. Estou a gostar do teu trabalho, Cristina. Gostei de ver o teu post, o teu reel. Estava bonito. Contabilidade está em todo lado. É verdade. Vamos lá entender um pouquinho sobre o nosso tema hoje. Começa aí a pensar também. Onde é que tu costumas fazer o teu processo de autossabotagem? Ui, pois é. Achas que eu não estou atenta? Eu vou estando atenta. Eu gosto de ver o vosso trabalho, gosto de ver o vosso desenvolvimento. Gosto de vos ver andar. Desafios do Pedro. O Pedro é assim, ele é top. Ele vai ser, já é, um excelente coach. Estou aqui a falar então, ciclo de autossabotagem. A música já terminou, portanto vamos aqui dar início à nossa live. E quero fazer já aí o desafio de começares a pensar onde é que tu ainda te autossabotas. Como é que isso funciona? Porque afinal, a autossabotagem é quando a tua mente te quer proteger, só que ao fazer isso ela protege-te de viver a tua vida. Tá? Porquê? Para te poupar energia, para te poupar a dissabores, entre aspas, ele leva-te para os padrões antigos, sem entender que eventualmente poderão haver alguns outros padrões, algumas outras formas mais interessantes de fazer, porque o nosso inconsciente é um pouquinho preguiçoso, é do género, se eu já sei fazer isto desta forma, vou agora estar a trabalhar de outra forma, para quê? É mais ou menos assim que o nosso inconsciente funciona e é por isso que ele nos autossabota muitas vezes, porque lá atrás funcionou, só que hoje em dia deixou de funcionar e o inconsciente ainda não entendeu isso. Só que para sair disso é preciso quebrar o ciclo. E eu hoje vou falar aqui de como é que funciona o ciclo e depois como quebrar o ciclo, tá? Eu hoje até fiz assim umas anotações, tá? Eu gosto de fazer assim uns rabiscos. Eu gosto de fazer porque para mentalizar, não é? Para fazer o meu circuito visual da matéria e para entender como chegar a vocês também de uma forma mais estruturada e com, sei lá, uma forma que seja mais entendível. Procuro utilizar também sempre uma linguagem mais informal para ser mais fácil de entender. Que isso, palavras de 1500, já não precisa. Precisamos é de palavras boas, rápidas e simples. Certo? Então vamos lá. Já pensaste aí desse lado? O que é que tu andas ainda a utilizar a tua aceitas a cabo? Eu depois tiro uma fotografia e mando para ti, está bem? Se alguém pedir, eu no fim, eu mando uma fotografia. Para ti já fica aí, depois está com a minha letra, não é? Já sabes, mas eu envio. Fica combinado, fica prometido. No final desta live, quando eu depois estiver aqui a terminar, eu envio para ti a cábula, porque tem algumas dicas que podem dar aí alguma ajuda, tá? Então vamos lá entender. Porquê é que nós temos esse mecanismo de autossabotagem? Eu já falei, não é? Que o nosso inconsciente é um pouquinho preguiçoso. Ele gosta muito de poupar energia, gosta de fazer as coisas como sempre fez. E o nosso inconsciente faz isso e nós acabamos por fazer também. E às vezes nem entendemos porquê. E ele tem esses mecanismos, digamos assim, de autoproteção, de autossabotagem. Porquê? Porque ele foge da dor e foge do sucesso. E vamos entender como assim do sucesso. Vamos entender. Foge da dor porquê?
E se eu falhar? E se a pessoa me rejeitar? Como é que vai funcionar? E se a pessoa me criticar? Se a pessoa for atrás de mim e disser, tu não devias ter feito isso. Então, para evitar essa dor, o nosso inconsciente entra nesse ciclo de autossabotagem. Depois existe o outro, que é para quê? Para fugir do sucesso. E no sucesso parece estranho, mas a verdade é que muitas pessoas têm medo de se expor. E quando a pessoa entra num ciclo de sucesso, quando ela vai alcançar o sucesso, muitas vezes ela vai ficar exposta perante uma determinada situação, perante determinada pessoa, perante um determinado grupo de pessoas, tanto faz. E a pessoa procura fugir dessa exposição, porque ela sente-se ou acanhada, ou envergonhada, ou sente que não merece, ou que de alguma forma ela não quer que as outras pessoas a vejam como essa pessoa de sucesso. Então essa fuga, digamos assim, da exposição faz com que a pessoa entre nesse ciclo de autossabotagem. Mas também muitas pessoas têm medo de assumir responsabilidades. Então quando a pessoa tem medo de assumir responsabilidade, ela vai acionar esse ciclo de autossabotagem porque vai precisar de assumir uma responsabilidade perante uma determinada situação ou tarefa ou um grupo ou o que quer que seja, e como ela não quer assumir essa responsabilidade, ela foge de tudo isso. Ela foge desse sucesso que estaria agarrado à responsabilidade que ela iria assumir. Tá? Não sei se está a fazer sentido até agora. Se vocês já se conseguiram identificar nesse ciclo de autossabotagem em alguma destas situações que eu falei, ou se têm outras também que queiram partilhar o que é que vocês procuram fugir, digamos assim, e que faz com que vocês se autossabotem, tá? Então, muitas vezes também a pessoa foge e entra no ciclo de autossabotagem por ter medo de não conseguir manter o sucesso que ela concretizou. Então vamos imaginar, a pessoa fez algo, uma função, uma apresentação, um reel, por exemplo, ainda há bocado estava aqui a comentar com a Cristina, que gostei de ver o reel dela, ou, por exemplo, está aqui, agora entrou aqui a Rita e o Manuel, e que eles também fizeram uns reels que eu até lhes disse que ia aproveitar, disse, vou roubar para mim, quer dizer, para o MAP, que na prática também é o que eles estavam a fazer. E muitas vezes as pessoas, com medo de não conseguirem manter ou a constância ou o impacto ou não terem tempo, elas às vezes por medo preferem não fazer e com isso deixam de ter sucesso do que fazer e depois terem receio, esse medo de não conseguir dar conta, não sustentar daí para a frente. Boa noite, Rita, deve ser a Rita. Rita costuma estar aqui. Mas não costuma estar lá mais de volta do negócio, a Rita que é assim mais. Quer dizer, podem ser os dois, de repente estão aí os dois, tá? Boa noite então, Rita e Manel, certo? Vamos lá. Então é por isso, foi a primeira vez fazer o vídeo com a minha voz. Não, ficou top. Só que era isso que eu estava a dizer, Cristina. Muitas vezes as pessoas com medo de não conseguir fazer de novo, de não conseguir, ou de achar que não vai ficar tão bom, ou que, sei lá, às vezes ela boicota-se exatamente porque se eu não lançar isto a primeira vez, também ninguém vai estar à espera que eu lance de novo. Só que quando se entra neste tipo de atividades nas redes sociais, e as pessoas que estão aqui são muito ligadas às redes sociais e precisam disso, inclusivamente, para aumentar o seu próprio negócio, para dar visibilidade ao seu próprio negócio. Então, muitas vezes elas precisam efetivamente de agir, de dar um primeiro passo, de se mostrar. E à medida que elas vão avançando nessas suas publicações, nessa sua mostra, digamos assim, elas também vão melhorando. Então fiquem tranquilos aí desse lado, porque se tiveram sucesso a primeira vez, vai ser melhor ainda a segunda, a terceira, a décima, a milésima vez. Porquê? Porque vocês também vão entendendo o que é que as pessoas querem, como é que elas comentam, o que é que elas acharam, como é que vocês se sentem e como adaptar isso
E quando vocês entram nesse ciclo, que na realidade vai acabar por ser um pouquinho daquilo que eu vou trazer aqui, como, não é? Como quebrar esse ciclo, vai acabar por vos dar algumas dicas exatamente disso. É preciso começar, é preciso fazer, tá? Então, mas vamos entender como é que funciona este ciclo de autossabotagem. Então, primeiro temos o pensamento. O primeiro pensamento que é, eu não sei se consigo fazer, eu não sou capaz, eu não sei se sou suficiente, eu não sei se vou ter sucesso e vou dar conta. Então vem primeiro essa parte do pensamento, que era aquilo que eu estava a falar, que é o boicotador. O que eu penso muitas vezes vai fazer com que o meu sistema vá travar e vá dizer, não pode ser por aí. Então esta é a primeira fase, digamos assim, do ciclo da autossabotagem, o pensamento, aquilo que eu penso. E quando eu penso em alguma coisa, isso gera em mim emoções. Dentro do mapa, inclusivamente, falamos nisso, não é? Que é o ciclo das crenças, falamos lá como é que funciona, que até dizemos que o que estraga na realidade a comunicação não é o facto em si, mas sim aquilo que nós pensamos, damos uma determinada falta uma palavra agora. Damos um determinado significado, já veio a palavra, damos um determinado significado e isso gera uma determinada emoção. Então aqui no ciclo de autossabotagem, o primeiro é o pensamento, não é? Eu não sou capaz, eu não consigo, eu não sei se vou dar conta, e depois vem uma emoção. E a emoção muitas vezes é o quê? É o medo, é a insegurança, é o desconforto, e é importante entender qual é a emoção que está por trás. Então, essa é a segunda etapa desse ciclo de autossabotagem. A terceira etapa é a ação. O que é que tu vais fazer com isso? E a maior parte das pessoas, quando estão neste ciclo de autossabotagem, o que é que elas fazem? Adiam a tarefa, adiam o processo, evitam fazer alguma coisa, desistem a meio. Então, essa ação, que não é positiva, como se consegue perceber, ela é a terceira etapa do ciclo de autossabotagem. Então temos o pensamento, que gera uma determinada emoção e que vai fazer com que a pessoa tenha uma determinada ação. E quando a pessoa tem essa ação, o que é que acontece? Ela vai ter um determinado resultado. Só que se a ação é negativa, do género, eu não vou fazer, eu vou adiar, eu vou deixar para lá, como é que vai ser o resultado? Vai ser muito aquém daquilo que a pessoa merece. Então vai ser o quê? De fracasso, ou a pessoa simplesmente fica paralisada, estagnada naquilo que ela deveria avançar, mas por algum motivo não avançou. Então, esta é a quarta etapa do ciclo de autossabotagem. E depois vem a quinta etapa, que é o reforço, que é, depois de tudo isto acontecer, vem o pensamento assim, eu já sabia que não ia ser capaz. Não sei se já aconteceu com alguém aí desse lado. Então a pessoa diz, eu não sou capaz. Aí vem a emoção, medo, desconfiança, desconforto, insegurança. Aí vem a ação. Não vou fazer, nem pensar. Não. Hoje, sai para lá, vou adiar. Mais tarde eu faço, não é? Que é a procrastinação. O resultado que é o quê? Como não agir, vem o fracasso. E aí vem o quê? Pois eu já sabia. Então esse reforço é uma validação do início do ciclo de autossabotagem. E quando eu faço esse reforço, eu dou mais força novamente ao pensamento a seguir. Mas eu já sabia, realmente eu não consigo. É essa força que vai ser dada ao pensamento, vai voltar a entrar novamente no ciclo e quanto mais ele vai fazendo esse ciclo, mais vincado, mais forte vai ficar essa autossabotagem. Só que é preciso sair daí. É como o ratinho que anda na roda. Ele roda. Como tirar o rato da roda? Esse é que é o foco, tá? Tantas vezes, não é, Cristina? Mas reparem, todos nós seres humanos temos isso. Eu também tenho os meus ciclos de autossabotagem. Só que eu estou mais desperta para isso, eu estou mais consciente nessas ações. E quando a pessoa está mais consciente, ela consegue agir e fazer aquelas que vão ser as 4 etapas que eu vou sugerir para vocês como a saída do ciclo de autossabotagem. Vamos lá? Como quebrar este ciclo? E a primeira é, se eu fiz o ciclo e reforcei a minha crença de que não sou capaz, eu preciso de primeiro alterar essa crença.
Então, se eu tenho uma crença que diz assim, eu não consigo, eu preciso de alterar essa crença para algo mais positivo para mim. Como? Eu não consigo ainda, ou eu estou a aprender para fazer diferente, ou eu vou conseguir. Então nem que seja por escrito, porque a escrita tem muita força, e até verbal, se escreveres e verbalizares, reforça muito mais a crença que tu queres. Então, se tu começares a reformular aquela crença que é negativa para ti, que está a travar o teu sucesso, que está no teu ciclo de autossabotagem, tu vais conseguir instalar uma nova crença mais possibilitadora, mais positiva para a tua vida. Quando tu instalas essa nova crença, já estás a começar a sair do teu ciclo de autossabotagem e a quebrar o teu padrão, tá? Depois, é preciso uma ação mínima. O que é que eu posso fazer com o menor esforço possível? Uma pequenina coisa. Algo que seja mínimo, pareça nada, mas que de certa forma já é diferente daquilo que tu fazias no teu anterior ciclo de autossabotagem. Eu não consigo fazer esta tarefa. Tá bem, mas desta tarefa existem algumas coisas. Vou fazer isto, vou dar o primeiro passo. Vou agarrar no telefone, vou agarrar na caneta, vou fazer o assunto do e-mail, não sei, uma pequenina ação. Que pequenina ação é que tu consegues fazer para começar a instalar uma nova crença, um novo ciclo? Tá bem? Bem-vindos a quem está a entrar. A Cristina diz o quê? Comigo tem funcionado, mas nem sempre o não consigo ainda escrito. Como é que é? Comigo tem funcionado, mas nem sempre o não consigo ainda. Não tem que ser o não consigo ainda, pode ser de outra forma, tá? Mas se tens um determinado sentimento relativamente a algo, se começas a pensar de uma forma diferente, se começas a escrever essa forma diferente e a seguir vais ler em voz alta, verbalizando essa nova crença, vai funcionar de forma mais rápida. Porquê? Porque estás a utilizar os teus 3 canais de comunicação, tá? Visual, auditivo e sinestésico. Tá bem? Na PNL nós ensinamos isso e lá no MAP nós também falamos nisso. Tá bem? Boa noite, Ana. Estou ótima e tu? Mais uma semana extraordinária aqui a acontecer. Certo? Então vamos lá. Trocámos a crença, fizemos uma ação mínima, uma coisinha pequenina, só para sair, certo? Aí é preciso tomada de consciência, certo? Tu foste agir, foste fazer uma nova crença, foste tomar uma pequena ação e agora vais começar também a tomar consciência não só daquilo que era o ciclo, mas também do novo padrão que tu estás a instalar. Só que é muito importante terem atenção o quê? Essa auto-observação, essa tomada de consciência, não pode ser só observar aquilo e pensar assim, eu devia ter feito de outra forma, ou aquilo está errado. Não, é preciso observar como se fosse um observador externo, mas sem julgamento e sem culpa. É entender que foi perfeito até então, mas que agora podes fazer diferente. Quando tu começas a entrar nessa auto-observação, mas sem seres crítico, digamos assim, contigo próprio, o teu sistema começa a aceitar melhor aquilo que tu estás a observar para te dar pistas de como fazer diferente. Se tu começas a ser muito crítico e pensa aí, quando alguém, por exemplo, é muito crítico contigo, qual é a reação que tu tens? É de repulsa, é de chega para lá, eu não quero. E no teu próprio sistema é exatamente a mesma coisa. Então, ao invés de criares repulsão sobre ti mesmo, resistência sobre ti mesmo, tu observas sem julgamento e sem culpa, e quando tu fazes isso, estás a dar permissão ao teu sistema para observar o que está a acontecer e como pode acontecer diferente. E depois vem aquilo que eu chamo de recompensa emocional. Nós dentro do MAP também falamos muitas vezes, não é? Existe lá uma dinâmica em que nós dizemos assim, comemora! Quem já fez o MAP sabe o que é que eu estou a falar, certo? Porquê?
quando deixamos de comemorar pequenas conquistas, não é? Por mais pequenas que sejam, o nosso inconsciente começa a achar que é tudo, tanto faz. É mais ou menos aquela pessoa que faz uma determinada tarefa e que a pessoa diz assim: parabéns, fizeste isso muito bem. E a pessoa responde assim: não fiz mais do que a minha obrigação. Isso é um grande autossabotador, é um grande autoboicotador daquilo que tu estás a fazer bem. Então, quando tu começas a celebrar pequenos passos, pequenas vitórias, o teu sistema começa a dizer assim: uau, ela ficou contente, ele ficou contente. E quando isso acontece, imagina, por exemplo, uma criança. Vamos comparar com uma criança. Quando a criança faz algo bem feito e quando ela recebe essa recompensa, pode ser verbal, pode ser: uau, está espetacular, toma lá um bombom. Toma lá, sei lá, um presente, toma lá. Faz isso contigo próprio. Lembra, tu também tens uma criança dentro de ti. Se tu vais matando essa criança, vai sendo cada vez mais difícil o teu sistema dizer assim: tanto faz. Ele vai dizer: tanto faz, porque a minha dona, minha adulta, não quer saber se eu tive sucesso, se eu fiz bem, se não fiz. Ela acha que é tudo normal. Então deixa para lá. Então essa comemoração, aprender a comemorar pequenas conquistas, às vezes só com uau, ou às vezes não, eu fiz isto e agora para me presentear vou, sei lá, vou comer fora, vou comprar um livro, vou me sentar no sofá, vou ver um filme, vou comprar uma flor, vou comprar, não sei, algo pequeno, que às vezes nem precisa de ser nada físico, pode ser só mental, do género, uau, eu consegui! E isso vai fazer toda a diferença. Porquê? Porque isso entra ao nível do pensamento. Começas a ter um pensamento completamente divergente daquele que tu tinhas. Começas a dizer: eu sou capaz, eu consegui, eu mereço, eu posso. Então, quando tu entras nesse esquema, nesse novo ciclo, tu estás a começar a sair do ciclo da autossabotagem. Então é importante trazeres isso para a tua consciência. Então vamos lá, vamos recapitular. Para quebrar, trocar a crença. Trocar que escrevendo uma nova crença, sentindo essa nova crença, verbalizando, não é? Escreve e depois verbaliza essa nova crença. Depois vai para uma ação mínima. Corta aquilo que tu precisas de fazer em pequenos pedaços e diz: daquelas tarefas todas que eu preciso fazer para fazer aquilo, eu posso fazer esta pequenina, só para dar o primeiro passo, só para dar a indicação ao teu sistema que, afinal não era tão difícil assim, afinal eu posso fazer algo sobre isto. Então esse pequenino passo é super importante. Depois essa auto-observação, observar sem julgamento e sem culpa. Lembra sempre disso, sem julgamento e sem culpa. Críticos há muitos e eu sei que tu aí desse lado, de vez em quando, vem esse crítico. Deixa o crítico para outras coisas mais importantes do que essas, está bem? E depois vem essa tal recompensa emocional. É como se fosse esse tal bombom que tu vais-te dar a ti mesmo como recompensa por teres conquistado uma pequena vitória, uma pequena tarefa, uma pequena ação, um novo pensamento, uma nova crença. Tá? Ficou então aqui o nosso ciclo de autossabotagem, como quebrar este ciclo, certo? Esta foi a última live que eu fiz. A partir de agora vou fazer como, ainda não sei se vou fazer em podcast. O Ferrero Rocher ajuda sempre. Ainda tenho aqueles que tu me deste, ainda estou a comê-los. Um por dia, de vez em quando, também não pode ser sempre. Esses eu não dou como recompensa, dou mesmo só por guloseima. Boa noite, Pedro. Como recompensa eu faço outras coisas. Ou então como dois. Também pode ser, porque um já é normal, eu tenho que dar sempre o outro. Então, vamos lá. Estava a dizer, ainda não sei se vou fazer em regime podcast, se vou fazer em regime só de reel, com um pouquinho mais de tempo para dar algumas indicações, algumas novas formas, digamos assim, para que vocês possam também usufruir. E para que possa ficar gravado, o Instagram não está a permitir deixar ficar gravado. Vocês já sabem, podem ir ao YouTube, elas estão lá, as lives estão lá gravadas, elas estão a aparecer lá. Mas esta foi a última live que eu fiz efetivamente em direto e vou começar a colocar
de outra forma. Aí de vez em quando me apetecer, vou fazendo assim um direto. Só porque sim, só porque me apeteceu. Só para estar com vocês aí, assim, frente a frente, tá? Boa noite, João! Tá? Então vamos lá. Próxima semana, vais sentir falta? Não vais nada. Vais-me vendo. Eu depois vou pensar se faço, sei lá, tipo um por mês. Eu depois vou pensar, tá? Mas acho que é uma pena fazer a live aqui no Instagram e ela depois só poder conseguir ficar no YouTube. Mas vai acontecer. Direto sem obrigação. Também já não é uma obrigação, não é? É um ritual. É um ritual. Podcast. Eu pensei no podcast, mas eu ainda não tenho assim equipamento como vocês para fazer o podcast com aqueles microfones todos XPTO e essas coisas. Então, não sei se posso chamar propriamente podcast aqui, um reel gravado aqui. Mas pronto. Também posso chamar o que eu quiser, não é? Tanto faz. O que importa é o que está lá no conteúdo. Então, vamos ficar assim. Próxima semana, próxima sexta-feira, vamos começar o nosso MAP no Porto. Mais um fim de semana extraordinário, onde vamos impactar mais vidas de algumas pessoas que se permitiram, que decidiram fazer algo diferente, que decidiram dar um passo, que decidiram fazer uma alteração, uma transformação na sua vida. Então, sexta-feira lá começamos, na Póvoa de Varzim, 13, 14 e 15, temos muito poucas vagas, já estamos a fechar com o hotel, já sabem, tudo depende sempre muitas vagas do hotel, então estamos a fechar as vagas. Se por algum lado, aí se tiver aqui alguém que não tenha ainda feito o MAP, ainda vai a tempo. Se vocês conhecerem alguém que queiram falar sobre o MAP já para o próximo fim de semana, podem falar também, podem dar o meu contacto, é bem tranquilo, que é para ajudarmos as pessoas a chegar mais longe, porque essa é a missão, está bem? REC livre. Não sei, eu depois falo contigo, Pedro, tu é que gostas dessas coisas e tu és mais habituado, certo? Então, próxima segunda-feira já não ia haver live, porque era fecho do MAP, e já sabem então, vão estando aí atentos, aqui ao meu canal, Ana Antunes Coach, partilhem todas as publicações, os comunicados, cada evento que vou, vejo que o MAP é único. É sim, senhora. 10 mil pessoas já fizeram o treino e todas as 10 mil pessoas tiveram um treino diferente. É mesmo único, extraordinário. Eu quero, eu posso, eu consigo. Certo? Até já, gratidão por terem estado aqui comigo nestas temporadas de lives, onde partilhamos imensas coisas, onde partilhamos desafios, onde partilhamos experiências, onde partilhamos ferramentas que já sabem, o que não tiver aqui no Instagram vão até ao YouTube, está lá muito mais do que aquilo que está aqui. Está bem? Até breve, vamos comunicando aqui através do Instagram, Facebook, YouTube ou LinkedIn.